Boa noite, meu povo. Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Aqui está começando a esfriar, frio. Deus está no comando de todas as coisas. A nossa esperança é o Senhor. O que é uma vida sem Deus? Fala para mim. Deus, ele é o nosso bem mais precioso. É aquele que, com tanto amor, ele foi crucificado numa cruz para que eu e você tenha a salvação através de Cristo Jesus. Jesus, ele é o caminho. Ele não fala eu sou um dos caminhos. Ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, assim diz o Senhor. É isso que temos que ver, entender o que está nas Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, é salvação, promessa que Deus tem para todos nós, é nos salvar do fogo eterno. Então você pode até muitas das vezes buscar outros caminhos, só que olhando para as Escrituras, para a Palavra de Deus, quando ele diz eu sou o caminho, não existe outro caminho, não existe atalho, só ele é o caminho. O caminho de quê? Que te leva à salvação, que te dá vida eterna. Existe vida eterna após a morte, meus irmãos. Todos nós sabemos que vamos morrer, mas nós vamos ser ressuscitados. Nós, Jesus, nos dias do juízo final, todos nós vamos estar diante de Deus. O Senhor Jesus diz que uns vão ser ressuscitados para a vida eterna, outros ressuscitados para a morte eterna, que é o fogo eterno. Isso é bíblico, meus irmãos. É coisas de nós pensar que o único que pode nos dar a salvação é Jesus Cristo. Você tem que reconhecer a Cristo, se entregar a Cristo, crer no Senhor, se batizar, se converter dos maus caminhos, das maus companhias, se arrepender e reconhecer a Cristo para que tenha a salvação. As pessoas estão fazendo tudo o contrário. Se Cristo é o nosso Senhor, Salvador, não existe outro ou ninguém que possa nos salvar. Ele diz: sem mim nada poderei fazer, e sem mim não há salvação. Você fica com o quê? Com o que a mídia diz ou você fica com a palavra de Deus? Eu fico com a palavra, porque o que Deus deixou escrito, está escrito. Ele não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Deus falou, se Deus fala que não há salvação fora dele, que só ele é o caminho, eu fico com essa palavra e com essa verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, meus irmãos. O que tem o poder para libertar? A palavra de Deus, a verdade. Ela é a verdade que confronta aqueles que estão no caminho errado. Sabia que a palavra de Deus ela confronta com pessoas que aplaudem as coisas que o mundo faz, as coisas que o mundo oferece, e nós não podemos aceitar aquilo que o mundo quer para nós. Temos que aceitar aquilo que Deus quer para cada um de nós, que é ser salvo através dele. A vida, meus irmãos, só é transformada quando você se entrega a Cristo e conhece a Cristo. Ninguém se transforma sozinho, ninguém. Ninguém, só Jesus, o Espírito Santo de Deus, é quem tem o poder de convencer um pecador ao arrependimento para que conheça a Cristo Jesus. Senão, não tem, meus irmãos. Eu e você estamos aí levando o ID.
a palavra de Deus como Jesus ordena que ide levar o evangelho. É o que nós temos feito através do celular, através do Facebook, você vê pregação da palavra. Mas quem vai convencer não somos nós, e sim o Espírito Santo de Deus, mas nós temos que levar. Eu também ouvi muitas das vezes as pessoas pregando a palavra de Deus, falando do amor de Cristo e falando que só Jesus salva. Eu, cego espiritualmente, não fazia parte deste mundo, e sim das trevas, não enxergava a realidade da palavra de Deus, que é a verdade. Deus me tirou as vendas dos meus olhos e me fez eu enxergar que a salvação é de graça, por a graça através de Cristo Jesus, graça não merecida. Mas Deus, com amor, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Você acha que ele deu o filho dele para quê? À toa, em vão? Ele deu, meus irmãos, para salvar. Ele foi o resgate que nos resgatou das trevas e nos deu vida. Nos deu vida, nos deu luz, porque Jesus é luz para a nossa vida. Assim é aqueles que conhecem a Cristo. Enquanto você não conhece a Cristo, você continua fazendo parte das trevas. Isso não sou eu quem digo, meus irmãos. Se você não serve a Deus, a quem você serve? Servir a Deus é se converter a Cristo, reconhecer que Ele é o único que pode nos salvar, é o único que pode salvar as nossas almas do fogo eterno. Porque não há ninguém nesse mundo que possa nos salvar, a não ser Jesus Cristo. Aquele que morreu por amor, que nos resgatou das trevas. E se você não serve a Deus, você continua nas trevas. Então saia das trevas, conheça Cristo, se arrependa e se converta a Cristo Jesus. Escolha o caminho que é Jesus. E conhecerei a verdade que é a palavra de Deus, e serás liberto por a palavra de Deus, que tem todo o poder e autoridade no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça que Jesus, ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. E que não existe outro caminho além dele. A Bíblia compara a porta de salvação, que é Jesus, a porta estreita. As pessoas não querem passar por uma porta estreita. Preferem o quê? Porta larga. Só que a porta larga, ela não tem aonde te levar. Vai te levar ao fogo eterno. Mas a porta estreita, este é o caminho que leva à salvação, que é a palavra poderosa do nosso Deus. Meus irmãos, ser crente não é ruim nem é difícil. Nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos, das nossas carnes, contra o desejo dos nossos pensamentos carnal, mas essa força para que nós vença essas batalhas, é Jesus quem nos dá essa força quando nós se convertemos, que estamos ali a comando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age em nossa vida, ele nos ensina como que temos que agir e fazer. Se não tiver o Espírito Santo, meu irmão, não tem discernimento e nem você vai entender nada da palavra de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus. A quem você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus ou a voz da mídia? Meus irmãos, nós sabemos que dias difíceis virão, mas nós entregamos nossa vida a Cristo, os nossos caminhos, e é Ele quem veleja para nós. Nós, confiança está em quem? Em Cristo. A nossa confiança não está no homem, não está no poder dos nossos braços, da nossa sabedoria, porque nada sabemos, nem nada somos, se não for a misericórdia de Deus. Na nossa vida, nós já tinha se perdido, nós já não fazia mais parte deste mundo, meus irmãos. Então, servir a Deus é bom, servir a Deus
é rejeitar aquilo que o mundo te oferece. Porque tudo que o mundo te oferece, nada tem sentido. O único que nos propõe coisas boas, promessa de Deus, salvação, vida eterna para aqueles que nele crê. Quando você crê em Deus, você não morre eternamente, porque você vai ser ressuscitado para a vida eterna. E outros ressuscitados para a condenação, porque não deram ouvido à voz de Deus. Jesus, ele não veio para condenar. Só que quando nós rejeitamos a Cristo, a palavra de Deus, nós se condenamos, porque deixamos de acreditar na verdade, que é a palavra de Deus, para acreditar em coisas vãs, feitas por mão de homem, como imagem de escultura, como santo A, santo B. Não existe santo algum que possa te salvar, a não ser Jesus Cristo, o único santo, verdadeiro, digno de honra, digno de glória e de louvor. Este é o único santo quem devemos adorar, quem devemos louvar ao nosso Senhor e Salvador Jesus. É a palavra desta noite, que você tome posse e guarde no seu coração e lembre-se que tem alguém que te ama, mesmo você no caminho errado, com seus erros, com seus pecados, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ama o ser humano e quer que o ser humano se arrependa dos seus pecados e que se entregue a ele, escolha ele como suficiente Salvador da sua alma para que tenha a salvação através de Cristo Jesus. Porque não existe, meu irmão. Não existe. Se pessoas que estão aí com a teimosia, cego espiritualmente, com a escama nos olhos, não enxerga que Deus, o Filho de Deus, é quem pode nos salvar e quem foi dado como resgate para nos salvar foi Ele. Quem pagou um preço foi Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Fica aí a dica e a palavra de Deus para que você medite e que saiba que Jesus quer que todo homem seja salvo. Que Deus abençoe e que tenha uma noite abençoada. Mas Jesus, Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro Salvador a não ser Cristo Jesus, aquele que desceu do céu e foi dado como resgate para nos resgatar das trevas e para que nós tenhamos salvação através dele. Só ele é Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.